Olá, meus amores, bem-vindos, bem-vindas ao canal. Espero que todos vocês estejam bem e gostem da psicografia de hoje. Meus amores, peço que você se inscreva no canal, caso você ainda não é inscrito. Curte, comenta bastante nesse vídeo o que você achou, que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. E para quem quer estar trabalhando no teu interior, no teu desenvolvimento espiritual, ou tá com problemas muito graves na sua vida, tá tudo travado, teu relacionamento amoroso ou familiar, amigos, tá sempre indo de mal a pior, você tá com problemas no teu financeiro, no teu profissional, tá se sentindo culpado, medroso, inseguro, as coisas não estão bem emocionalmente para você, tá com muita ansiedade, com muita depressão, insônia. Isso é indicativo de que tem algo em desequilíbrio na sua energia. Pode ser a influência de uma obsessão, de uma inveja, de um trabalho feito, pode ser os teus próprios padrões internos que estão causando prejuízos para você. Então precisa trabalhar nisso. A apometria pode te ajudar. Se você se interessou em saber mais como funciona, clica aqui embaixo no link que está na descrição, no comentário fixado, que você vai entrar em contato comigo no WhatsApp. Eu vou te explicar tudo como funciona. Agora vamos para o relato. Capítulo 16. Somos espíritos. Tinha muito medo, pavor mesmo, de espíritos. Se me falassem que em tal lugar havia espíritos, não passava nem perto. Somente depois de ter voltado à pátria verdadeira, a espiritualidade, foi que compreendi que somos espíritos e que eles coexistem no corpo físico. Minha vida encarnada foi complicada. Éramos 5 irmãos. Meu pai era pessoa severa, que nos educou dentro dos bons costumes. Porém, ele não tinha muita paciência comigo. Meus familiares achavam que eu era estranha, diferente dos outros. Normalmente, sabia o que iria acontecer com todos nós. Quem da família morreria ou se acidentaria, etc. Isto é, previa o futuro. Via vultos, ouvia risadas e tinha horríveis pesadelos que se repetiam. Sonhava que estava num caminho estreito que contornava uma cachoeira alta e as águas batiam nas pedras. Pegava 3 crianças e as jogava lá de cima e ria. Depois escutava um homem dizendo: "Recorda seu crime, você pagará por ele." Corria desesperada e caía. Acordava quase sempre gritando, suando e tremendo. Não gostava de estudar e frequentei a escola somente por 4 anos. Meus irmãos arrumaram empregos e eu fiquei ajudando minha mãe nos serviços de casa. Mesmo sendo estranha, medrosa e saindo pouco de casa, arrumei um namorado que era nosso vizinho. Meus pais gostaram dele, pois era um moço simples, trabalhador e bondoso. Num domingo, meu pai, um dos meus irmãos e esse moço foram pescar. Aconteceu um acidente. Eles estavam num barco e afastaram-se muito da praia, quando foram surpreendidos por uma forte tempestade. O barco virou e somente meu irmão se salvou. A tragédia me abalou muito e nunca mais fui a mesma. Sentia-me perseguida, ouvia sempre risadas, os pesadelos se intensificaram e comecei a ver meu ex-namorado, afogado, me pedindo para tirá-lo do mar. Sofri muito, não ficava sozinha, passei a dormir com minha mãe. Estava sempre chorando, minha família me levou a médicos e tomei medicações fortes. Depois de um tempo, parei de ver meu ex-namorado. Minha mãe me levou a muitos lugares para receber bênçãos, mas não melhorava. Fomos a um centro espírita e lá disseram para mamãe que eu necessitava voltar mais vezes. Mas
Com medo até do nome do local, que tinha espírita, não quis ir mais. Passei a ver, nos pesadelos, o dono da voz que me acusava. Era um homem que deveria ter sido bonito, mas, quando me olhava com seu olhar frio, transmitindo ódio, era aterrorizante. Acordava e sentia-o ao meu lado. Anos se passaram. Minha mãe ficou doente e se preocupava muito comigo. Meus irmãos casaram e ela sabia que quando morresse não iriam me querer na casa deles. Às vezes, até meus sobrinhos tinham medo de mim. Escutava uma voz. Sabia ser daquele homem que via nos pesadelos. Ele me dizia: suicida, não seja covarde. Se você matou as crianças, tenha coragem e tire a própria vida também. Não, respondia e às vezes até gritava. Não vou fazer isso, não vou assassinar mais ninguém. Todos achavam que eu falava sozinha, mas estava respondendo à voz que escutava, do obsessor. Mamãe, eu pedia, vigie-me, não quero tirar a minha própria vida. Um dia, saí de casa para dar uma volta e tive uma vontade de me jogar na frente de um caminhão. Cheguei a ficar parada no meio da rua, escutando a voz. Mate-se, covarde! Morra! Pessoas que passavam pela rua, ao me ver ali, parada, gritavam comigo. Saia da rua, Maria do Carmo! Vai para casa! Uma vizinha me pegou pelo braço e me levou para meu lar. Chorei muito e resolvi não sair mais de casa sozinha. Esse espírito me falava muito para que me matasse, mas resisti. Somente iria morrer quando Deus quisesse, quando findasse meu tempo de encarnada. Tomava remédios fortes que me davam um pouco de alívio, mas tinham muitas contraindicações. Davam-me dores no estômago e na cabeça. Como é ruim estar o tempo todo com alguém que nos odeia. Mamãe passou a frequentar um centro espírita, melhorou de sua cabeça e eu também. Embora com muito medo, eu ia, às vezes, com ela e comecei a me sentir melhor. As pessoas que frequentavam esse centro espírita eram bondosas e me tratavam muito bem. Para não dizer que ia num lugar onde tinha o nome espírita, referia-me a ele, Casa do Caminho. Era como chamava. Eles me deram de presente o Evangelho segundo o Espiritismo e passei a lê-lo. Gostava muito do capítulo Amai os inimigos e as orações pelos obsessores. Foi-me recomendado que perdoasse aquele desencarnado que me perseguia e lhe pedisse perdão. Comecei a falar com ele quando o sentia por perto. Meu irmão, não sei o que lhe fiz. Deve ter sido uma grande maldade para você me odiar assim. Peço-lhe que me perdoe. Se fui má, não o sou mais. Hoje não faço, nem sou capaz de fazer mal a ninguém. Rogo por Deus que me perdoe. É perdoando que somos perdoados. Quando mamãe desencarnou, eu estava com 42 anos e meus irmãos me colocaram num asilo. Não achei ruim, pois lá não ficava sozinha. Dormíamos em quartos coletivos. Eles me deixavam ir 2 vezes por mês na Casa do Caminho. Um dia, aquele homem, o obsessor, num sonho, despediu-se de mim, dizendo: Vou embora, Maria do Carmo. Adeus. Aproveite os anos que lhe restam na carne e seja boa. Não tive mais pesadelos. Sentindo-me melhor, passei a ajudar meus companheiros. Minha família me esqueceu. Raramente recebia a visita deles. Desencarnei com 58 anos. Fiquei doente por meses, câncer nos pulmões.
Sofri muito, mas tive uma mudança de plano tranquila. Mamãe me esperava. Foi um reencontro alegre. Adaptei-me facilmente à minha nova maneira de viver. Naturalmente, recordei-me de alguns fatos da minha reencarnação anterior. Tive por amante um homem, aquele que foi meu obsessor, que era casado e tinha 7 filhos. Ele não me quis mais e me vinguei dele. Consegui enganar seus 2 filhos pequenos que brincavam com o priminho deles. Levei os 3 para um lugar perigoso, numa cachoeira que ficava perto de onde morávamos. Joguei-os nas pedras. Os 3 desencarnaram. Ninguém ficou sabendo do que fiz, porém meu ex-amante desconfiou. Foi você quem os matou, acusou-me. Como neguei, ele fez um juramento. Se foi você, eu saberei um dia e aí você me pagará. Saberei cobrar até o último centavo. Separamo-nos e não o vi mais. Anos depois, sofri um acidente e fiquei paralítica. Passei a morar sozinha numa casinha simples e pobre, necessitava de esmolas para me alimentar. Numa tempestade, um raio caiu em minha casa e essa acabou pegando fogo. Não podendo sair, morri queimada. Sofri muito quando desencarnei. Foi um horror defrontar com a realidade. Ir para a espiritualidade com tantos erros cometidos e sendo homicida. Padeci no umbral por anos. Fui socorrida quando me arrependi com sinceridade e fiz uma promessa a mim mesma de não errar mais. Reencarnei e recebi o nome de Maria do Carmo, e esse que fora meu amante, o pai de 2 das crianças que tirei a vida, ao desencarnar, soube de toda a verdade. Procurou-me, encontrou-me encarnada e vingou-se obsediando-me. Vivi no envoltório físico atormentada. Quando começamos, mamãe e eu, a frequentar o centro espírita, os trabalhadores desencarnados de lá foram orientando-o e aos poucos ele foi compreendendo que o ódio não é bom, que deveria perdoar e cuidar da vida dele, pois ele também errara, traíra a esposa, havia me iludido e depois me perseguido. Fiquei livre do seu ódio, mas não da reação de meus erros. Vivi sozinha, sendo incompreendida, sofri muito com medo e por minha doença, o câncer. Desencarnei sem perceber. Tive uma crise forte e essa foi suavizando. Adormeci tranquila e acordei sentindo-me bem. Como eu tinha escutado o pessoal da Casa do Caminho falar muito sobre desencarnação, desconfiei que estava na espiritualidade. Quando vi minha mãe, tive certeza e foi uma alegria. Mamãe, disse ao vê-la, o que será de mim agora? Será feliz, porque merece. Confiei na minha mãezinha e hoje sou feliz, como também muito grata por termos a oportunidade da reencarnação. Desencarnar, tendo como bagagem os erros cometidos, é muito triste, deixa-nos inseguros e com medo. Mas quando voltamos ao plano espiritual sem erros e com algumas boas ações, esse retorno é agradável. Às vezes, perseguições como obsessões impulsionam as pessoas a melhorar seu caráter. Esse meu ex-amante me perseguiu, mas não me impediu de progredir. Quando me senti adaptada, tivemos um encontro. Ele se preparava para reencarnar. Pedi-lhe perdão, perdoamo-nos e abraçamo-nos como amigos. Fui, quando encarnada, obsediada. E isso foi possível porque somos donos de nossos atos.
Sentindo-me culpada, deixei que outro me cobrasse. Tudo que fazemos prejudicando o nosso próximo nos faz correr o risco de este não nos perdoar e nos perseguir. Estou estudando muito para poder fazer parte de uma equipe que ajuda tanto os obsediados quanto os obsessores. Quero, com carinho, auxiliá-los, motivando-os a se perdoarem. Hoje, acho engraçado o medo que eu tinha dos espíritos. Somos todos nós espíritos, esteja esse revestido ou não do corpo físico. Maria do Carmo. Conclusão. Meus amores, a psicografia de hoje se encontra no livro Morri e Agora, da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. E, meus amores, a história da Maria do Carmo, por incrível que pareça, é algo muito comum de acontecer, tá? E eu falo com propriedade porque eu vejo isso na maioria dos meus atendimentos, tá? Como eu trabalho com terapias espirituais, trabalho com uma egrégora de espíritos de luz que ajudam nesse processo de resgate, é muito comum ver que a maioria das pessoas está passando por algum processo de obsessão. Obsessões de vidas passadas, como foi o caso da Maria do Carmo, não costumam ser tão comuns. Acontece, tá? Mas não é o mais comum. Mas a maioria das pessoas está sendo obsediada, sim, por espíritos sofredores, que são aqueles espíritos que estão totalmente perdidos, estão totalmente confusos, nem sabem que desencarnou a maioria das vezes, ou espíritos por conta dos vícios que aquela pessoa alimenta, tá? E vícios, quando eu falo, muitas vezes nem é só vício de bebida, cigarro, né? Essas coisas. São vícios de comportamentos, de falar mal, de xingar, de fofocar das outras pessoas, né? Fofocar da vida das outras pessoas. Isso também atrai espírito. Também atrai espírito zombeteiro, que vai ficar ali obsediando você e fazendo da sua vida um inferno. E é por isso que quando a gente tem uma espiritualidade, quando a gente busca desenvolver esse lado espiritual, nós estamos fazendo um bem gigantesco para nós mesmos, tá? Porque quando a gente, de fato, corre atrás, busca se elevar, busca melhorar nossas tendências, estar em contato com forças, né, energias mais elevadas, a gente vai minando a possibilidade de entrarmos em sintonia vibratória com obsessores. E se já tem um espírito obsessor ali, a probabilidade dele conseguir receber uma ajuda é muito grande. Porque em todos os lugares em que se prega a espiritualidade, e aí, seja qual ela for, mas que tenha a fé das pessoas, a fé nessa energia superior, suprema, que a gente chama de Deus, vai ter egrégoras espirituais de luz ali. Seja em igrejas católicas, seja em igrejas evangélicas, seja em protestantismo, seja até mesmo nas religiões de outros lugares, muçulmanas ou nos judeus, eles têm a fé deles, eles acreditam em alguma coisa. E quando a gente vai a um lugar com a nossa fé, buscando resolver o nosso problema, o plano espiritual vê a sinceridade no nosso coração, envia ajuda, envia espíritos de luz. E às vezes, aquela obsessão que estava acontecendo, ela é resgatada. Às vezes, o problema que estava acontecendo era causado por aquela obsessão, era causado pela energia de desequilíbrio daquele espírito. Porque quando a gente vai para o plano espiritual, desencarnou o corpo físico aqui. Existem duas possibilidades. Ou você fica em harmonia, e isso vai acontecer se você aqui foi uma boa pessoa, fez caridades, cultivou bons hábitos, tentou se melhorar moralmente, né? Morreu de boa com todo mundo, né? Aquilo tinha uma boa relação com todas as pessoas, não era muito apegado à matéria. Você volta harmonizado e com a possibilidade de ser resgatado e vivenciar experiências positivas lá nas colônias espirituais. E a segunda opção é quando se desencarna em desarmonia, que, infelizmente,
é o que mais acontece, por conta que não as pessoas sejam, a maioria das pessoas seja ruim, tá? Não é isso, mas porque a maioria das pessoas não tem total conhecimento sobre a espiritualidade, não sabem nada, que existe essa continuação, então vai passar um período perdido, ou porque a maioria das pessoas cultiva apegos muito grandes aqui às coisas que a pessoa tem na matéria, seja os bens materiais que ela cultivou, seja os relacionamentos afetivos que ela tinha, filhos, marido, mulher, namorada, pai, mãe, tá? Fica muito apegado e também não ajuda muito quando a família, após o desencarne de alguém, fica no estado de luto e de perturbação também, isso perturba o espírito. Então, a maioria das pessoas acaba ficando numa situação desarmonizada quando desencarna por conta disso. Ou porque tinha seus vícios também, suas compulsões, e isso gera uma desarmonia no perispírito, gera uma desarmonia naquele espírito emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. E aí o plano espiritual não consegue fazer o resgate de imediato. E aquela pessoa vai ter que passar, muitas vezes, por um período ali confuso, perturbado, às vezes passando por algum sofrimento, né? Porque essa desarmonia ela vai gerar um sofrimento, até começar a criar uma consciência, e aí os mentores espirituais, os espíritos socorristas conseguem resgatar essas pessoas e encaminhá-las para o plano espiritual, tá? Mas quando a gente fala de obsessão de vida passada, na maioria das vezes, é por um quesito de vingança, tá? Tanto pelas psicografias que a gente já viu, quando você vai numa casa espírita, num centro espírita, você vê quando acontece uma obsessão de vida passada, a maioria das vezes é por uma questão vingativa, tá? Algum mal que aquele espírito sentiu, que ele se sentiu machucado, e ele quer fazer com que a outra pessoa sinta o mesmo, tá? Muitas vezes até poderia ter um relacionamento entre aquelas pessoas na vivência passada de amor, de carinho, mas aí um fere o outro, um trai, um abandona, um faz alguma coisa que machuca e aquele espírito fica preso àquela dor. E aí ele vai ficar, né, perturbado geralmente, vagando entre os encarnados, às vezes vagando entre o umbral e entre os encarnados, e quando ele encontra o desafeto dele, reencarnado, ele vai fazer uma obsessão, ele vai tentar prejudicar de alguma maneira, tá? E essas obsessões podem acontecer até mesmo em crianças, tá? Não estou generalizando aqui, nem todas as crianças problemáticas estão sofrendo de obsessão, tá? Às vezes são tendências do próprio espírito. Então, é por isso que ter o conhecimento espiritual, frequentar algum local, uma casa espírita, um terreiro, um centro de umbanda, ou uma casa de oração, uma igreja, um lugar onde se encontra espiritualidade, faz muito bem para qualquer espírito, principalmente espíritos que se encontram em alguma situação de obsessão, tá? É importantíssimo ressaltar isso, porque no nosso dia a dia, a gente dá muita importância para o trabalho, para o dinheiro, para os relacionamentos, para passar tempo com a família e tudo mais. E não é que tá errado, tá? Não é que não se tenha que fazer isso. A gente está encarnado aqui, a gente tem que trabalhar para trazer o nosso sustento. Nós temos que passar, sim, tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos, mas nós temos que também cuidar do nosso espiritual. E para a rotina da maioria das pessoas, ter esse momento de cuidado espiritual é indo em algum local propício para isso, né? Então, a maioria das pessoas, pela rotina tarefada e tudo mais, muitas vezes não consegue ter práticas diárias espirituais. E práticas diárias eu falo meditações, às vezes fazer tratamentos espirituais, às vezes ter um momento de estudo ali. Seria muito importante se conseguisse fazer um esforcinho para acrescentar isso na rotina. Seria, e se você consegue, faça. Mas muitas pessoas só têm essa oportunidade indo em locais propícios para isso. E tá tudo certo, desde que você
insista, desde que dentro da tua possibilidade você persista nisso, tá? Porque esses locais têm uma energia diferente, tem uma energia que vai alimentar o teu espírito positivamente. Agora, é uma questão de escolhas, como eu sempre falo. Se às vezes a gente dá vazão mais para os problemas, mais para as dificuldades, mais para farra, né, para curtição, e esquece de cuidar do espiritual, aí não reclama quando a tua energia baixar, quando você deixar se ficar um pouco vulnerável e as coisas acontecerem. E você ficar suscetível a receber uma energia de inveja, a receber uma energia muito nociva de alguém ou uma obsessão espiritual, tá? Tá aqui encarnado. E você já tem o conhecimento de toda essa questão espiritual, é a tua obrigação cuidar da tua energia e do teu espírito. É tua obrigação. Já não tá mais na ignorância, entendeu? Você já tem uma consciência de que essas coisas existem, de que o plano espiritual existe, de que precisa fazer trabalhos para cuidar do teu espírito todos os dias. Então, não tem desculpa. Tem que fazer, tá? Eu falo porque eu sei que às vezes não é fácil, eu sei que às vezes a gente tem muitas coisas para fazer, mas vai por mim. Quando a gente cuida dessa parte e faz um esforcinho para encaixar na nossa rotina práticas que vão nos ajudar a nos conectarmos com a nossa espiritualidade interior e também cuidar da nossa energia, faz total diferença em todas as outras áreas da nossa vida, tá? Não que às vezes não vão surgir problemas, mas você vai estar mais preparado para lidar com esses problemas e até mesmo reagir a esses problemas de uma maneira mais equilibrada, tá? Porque você está fazendo a sua manutenção, você está regando a sua horta espiritual todos os dias. Então, fica mais fácil você lidar com as questões, tá? E a gente tem que fazer um esforcinho, a gente tem, tá? Temos mesmo. Não é só quando a água bate na bunda, não é só quando as coisas apertam que aí você vai correndo pro centro espírita, que aí você vai correndo fazer tratamento energético. Não tô falando que tem que ficar 24 horas por dia fazendo as coisas também, não. Mas é manter uma constância, é fazer coisas, entendeu? Porque só quando o calo apertar, muitas vezes a espiritualidade, ela quer que você siga para aquele caminho, você até fez algum projeto reencarnatório de se conectar mais com a sua espiritualidade, e aí você tá fugindo, tá indo pro outro lado desse compromisso que você fez, e a espiritualidade vai tentar te trazer de volta. E como que ela traz de volta? Enviando problema para você às vezes, tá? E não é de um jeito assim, castigo, punição. Não. É amor. É amor, porque ela sabe, os espíritos superiores sabem que você precisa estar nesse meio. E você precisa fazer essas coisas. E quando você está indo contra, quando você não está fazendo, o plano espiritual tenta te puxar de volta. E às vezes os métodos que você vai conseguir compreender isso é com problemas. Entendeu? Você não tá indo no amor, né? Muitas vezes não tá indo na livre e espontânea vontade. Então, vai com problema, vai pela dor, né? Agora, se a gente não quer problema, como eu falei, não que às vezes não vai acontecer, mas se a gente quer evitar o máximo possível de problemas, vamos nos atentar para esse lado espiritual. Vamos fazer um esforcinho para incluir práticas que vão nos ajudar na nossa espiritualidade, que vai ajudar no nosso desenvolvimento interior, porque aí as coisas começam a amenizar, aí a tua vida começa a fluir, os problemas começam a diminuir, os teus relacionamentos começam a fluir melhor, o teu financeiro, o teu profissional começa a abrir mais oportunidades, a ficar mais estabilizado, desde que a gente trabalhe em manter o nosso equilíbrio e o nosso cuidado, tá? Fazendo a nossa reforma interior. Agora, se a gente deixa que o problema, que o medo, que as dificuldades sejam maiores do que a nossa capacidade de lidar com o nosso poder interior, aí você se deixa vencer. E quando você se deixa vencer, as coisas só pioram. E você não sai do lugar, né? O João, ele sempre fala isso para mim. Quando vira uma dificuldade, você tem que ter a fé e a confiança de que você vai ser maior, que não importa o que seja,
você vai conseguir lidar com aquilo, você vai poder superar aquilo. E é um mantra mesmo, que a gente tem que colocar no nosso coração isso. Não importa a dificuldade ou o problema que vier, você é forte e resiliente o suficiente para passar por esse problema. A gente tem que ser que nem a rocha, que quando a tempestade vem, que quando vem as ondas fortes, ela fica ali. Ela fica ali. Ela não vai cair por qualquer coisa. Ela não vai ser um castelo de areia que bate a primeira onda e já leva tudo embora. A gente tem que ser rocha firme. E isso, para fazer, né, nós nos tornarmos essa rocha firme, exige um trabalho, exige dedicação, exige disciplina. Em questões espirituais, em hábitos também, tá? Em comportamentos, pensamentos que a gente está cultivando. Então, meus amores, espero de coração que essa psicografia tenha ajudado vocês, que a conclusão tenha aberto a mente de vocês também. E se você se interessa pelos tratamentos espirituais, pela apometria, que em casos de obsessão é perfeita, a equipe espiritual retira todos os espíritos obsessores, faz a limpeza, faz o equilíbrio, resgata eles, também recebem tratamento. Então, se você às vezes está sentindo a vida travada, tá sempre se sentindo mal, tá com pensamento de tirar a própria vida, tá com pensamentos muito negativos, seus relacionamentos tá sempre com briga, discussão, tá tudo indo de mal a pior, às vezes você pode estar sob a influência de algum espírito obsessor, muitas energias em desequilíbrio no seu campo, e precisa limpar isso. A apometria pode te ajudar. Clica no link que está aqui embaixo na legenda ou no comentário fixado, que você vai entrar em contato comigo no WhatsApp. Eu te explico mais como funciona e a gente acerta todos os detalhes. Um beijo, meus amores, e nos vemos no próximo vídeo.